Esta apresentação versa sobre a deputação de Pernambuco nas Constituintes de 1821-1822. Em primeiro lugar, agradeço à Universidade de Lusíada e aos excelentíssimos senhores professores Drs. Vital Moreira e José Domingos pelo privilégio que me concederam na participação nesta conferência. Em primeiro lugar, a título introdutório, a província de Pernambuco está situada no centro-leste da região nordeste do Brasil e foi o primeiro centro económico do Brasil, designadamente com a exploração do pau-brasil e a produção de açúcar, de que aliás chegou a ser o maior fornecedor mundial. A história de Pernambuco, muito em particular decorrente da sua localização, designadamente pelo seu acesso através do Atlântico, que configurava a rota mais próxima para a Europa, contou com várias invasões na sua história, designadamente os franceses, os holandeses, mas também várias insurreições, movimentos conspirativos, libertários e separatistas. Um deles foi precisamente a conspiração do Suaçunas, em 1801, já sobre a influência das ideias do Iluminismo, da Revolução Francesa, consubstanciou um projeto de revolta que se firmou na primeira loja maçónica do Brasil, da qual apenas podiam ser membros os nativos, portanto com exclusão dos portugueses europeus, e as ideias eram discutidas, eram difundidas entre os padres e os alunos do Seminário de Olinda, as quais se alicerçavam na infidelidade ao rei soberano português. Esta conspiração terá constituído precisamente o embrião para a Revolução Pernambucana, eclodida em 6 de março de 1817. Esta revolução visou a emancipação da província e a implantação de uma república liberal. Para essa revolução contribuíram as ideias iluministas que eram propagadas pelas lojas maçónicas, conjugado também com os gastos da realeza e da sua corte, que eram suportadas em grande parte do trabalho dos pernambucanos. A capitania de Pernambuco, que era a mais lucrativa do Reino do Brasil, enviava para o Rio de Janeiro elevados valores em dinheiro para pagamento dos salários, da alimentação, do vestuário e das festas da corte. Esta revolução durou apenas 75 dias, fracassou. Aliás, os seus mentores foram enforcados, os seus corpos foram esquartejados e outros morreram na prisão. Aliás, esta insurreição implicou inclusive uma alteração territorial da província, tendo Dom João VI concedido a formação de uma capitania independente para Alagoas, em virtude dos proprietários rurais dessa comarca terem mantido a fidelidade à coroa. Apesar do fracasso, esta revolução tem sido considerada como um ato precursor da independência do Brasil, alcançada em 7 de setembro de 1822. Em agosto de 1821, foi iniciado um movimento armado do qual resultou a capitulação das tropas portuguesas e a assinatura da Convenção de Brive, bem como a formação da Junta de Guaiana, por via da qual Pernambuco foi, ipso facto, a primeira província brasileira a separar-se do Reino de Portugal. Este facto é muito relevante porque, na sequência do impasse militar reconhecido pela Convenção de Brive, as Cortes Constituintes atenderam a reivindicação da deputação pernambucana, substituindo o governador Luís do Rego por uma junta civil eleita, mas que não tinha controle sobre a tropa, e que foi posta sob as ordens de um comandante de armas diretamente subordinado ao reino, que foi um sistema que viria a ser aplicado posteriormente a todo o Brasil. Relativamente ao procedimento eleitoral constituinte, segundo declara Manuel Rodrigues Ferreira, a eleição dos deputados do então Reino do Brasil, que deveriam integrar as Cortes Constituintes, foi, de facto, a primeira eleição geral a ser realizada no Brasil, porque as eleições anteriores tinham um caráter puramente local, isto é, eram realizadas somente para eleger os oficiais das câmaras, portanto, os governos locais. Estas eleições seguiram as instruções também definidas para todo o território nacional, e na medida em que foram acompanhadas das instruções eleitorais que foram aprovadas em Espanha em 1812, ao adaptarem as instruções eleitorais espanholas para a realidade portuguesa, os deputados de Lisboa subtraíram as distinções que estavam estabelecidas em Cádiz nos artigos 22 e 29 para a concessão da cidadania. E, por essa razão, o primeiro nível das eleições no Brasil incluiu toda a população negra e mulata livre. Por seu torno, por decreto real de 7 de março de 1821, foi ordenado que no Reino do Brasil e domínios ultramarinos se procedesse à nomeação dos respectivos deputados, na forma das instruções
eleitorais adotados no Reino de Portugal, ou seja, de acordo com as instruções de 20 de novembro de 1820, firmando que, cumprindo que de todos os Estados deste Reino Unido concorra um proporcional número de deputados a completar a representação nacional. Após aprovadas as bases, em 4 de junho de 1821, foi aprovado um projeto que contemplava as bases constitucionais e anunciou o fim do sistema colonial, pelo qual foi definida uma organização administrativa dos territórios ultramarinos enquanto base estrutural para a realização dos 4 graus eletivos. E face ao previsto no artigo 32 das instruções, tendo o Brasil 2.300.000 habitantes, deveria eleger 72 deputados, dos quais 7 da província de Pernambuco. Ora, na abertura das Cortes Constituintes, em 26 de janeiro de 1821, apenas estavam presentes os representantes das províncias do Reino de Portugal continental. Aliás, nem sequer havia representantes dos Açores e da Madeira. Esta dispensa de representação ultramarina foi justificada pela urgência que a Junta Provisional Governativa tinha em convocar as Cortes, a fim de legitimar a Revolução, e também porque os territórios ultramarinos ainda não tinham manifestado a adesão à causa constitucionalista. É na sessão de 4 de abril de 1821 que consta a primeira referência a uma intervenção do representante do Brasil, que foi Filipe Parente, mas este apresentou-se nas Cortes não como deputado eleito, mas como simples delegado da Junta Provisória do Pará. Quanto a Pernambuco, do ofício que foi remetido às Cortes pelo governador Luís do Rego Barreto, o mesmo informou ter-se aconselhado e dividido a província em 2 partes, portanto, Olinda e Recife, e outra parte do Sertão, para acelerar o procedimento de eleição dos deputados, ficando, portanto, em primeiro lugar os deputados de Recife e Olinda e mais tarde de Sertão, respectivamente 1 e 3 meses. Os deputados pernambucanos foram precisamente os primeiros do Reino do Brasil que tomaram assento nas Cortes. Isto ocorreu em agosto de 1821. Eles apresentaram-se para o efeito de verificar e legalizar os seus poderes. Foi nomeada uma comissão, a qual, reunida em 29 de agosto de 1821, constatou que, apesar de não terem recebido a ata da Junta Eleitoral da província de Pernambuco e de forma a não dilatar temporalmente a presença dos representantes na Assembleia Constituinte, propôs o suprimento daquela falta, mediante a combinação das cartas oficiais que tinham sido remetidas pelo governador, e isto foi precisamente aprovado nas Cortes, entrando os deputados imediatamente na sessão a intervir. Foram 7, precisamente, os deputados eleitos por Pernambuco, conforme a relação que consta dessa sessão de 29 de agosto de 1821 e que aqui consta reproduzido. De acordo com Gomes Carvalho, quase todos os deputados de Pernambuco pertenciam à facção vencida da Revolução de 1817. Aliás, um deles, o padre Francisco Muniz Tavares, esteve preso durante vários meses por cumplicidade com os revoltosos. Curiosamente, da deputação pernambucana, o mais novo terá sido Pedro de Araújo Lima, com 28 anos. Ele foi eleito deputado logo após a sua obtenção do grau de doutor em Direito na Universidade de Coimbra, e após a independência do Brasil ele continuou a servir a causa pública durante 49 anos. Da relação dos deputados, apenas um, o vigário Serafim de Sousa Pereira, que faleceu, foi substituído por Manuel Félix de Veras. Das atas é possível verificar que houve um pedido de admissão, Malaquias Ferreira, que invocou motivos de doença, embora tenha apresentado o pedido já depois de aprovada a Constituição. Foram igualmente concedidas licenças de ausência, essencialmente por motivos de saúde, bem como foi apresentado um pedido de escusa por um pedido concretamente não assinalado. Relativamente às intervenções da Deputação de Pernambuco nas Cortes Constituintes, as mesmas centraram-se primordialmente em matérias conexas com o Reino do Brasil, designadamente sobre os termos da eleição da Junta Provisória de Pernambuco e sobre a atuação do governador Luís Rego Barreto. A este foram imputadas práticas arbitrárias, porém, sem prejuízo das suas atuações concretas, ele terá sido vítima do jogo político e das fações existentes em Pernambuco. Pelo menos em sede da sua correspondência com as Cortes, o governador de Pernambuco sempre exteriorizou uma lealdade. Ele reportou o ambiente do restabelecimento da ordem e do cumprimento dos avisos régios, ou seja, conforme sustentam as autoras aqui transcritas, Cláudia Chaves
e Andrea Slimani, as cortes eram de facto um palco onde se desdobravam as disputas políticas do ultramar, não sendo imune a posições mais subjetivas ou facciosas que igualmente existiam nas próprias províncias, com especificidade de cada realidade local. Aliás, os episódios referentes à conduta do governador acabaram por não ter qualquer consequência para o próprio, porque com o movimento de Goiânia, o mesmo abandonou a província após a eleição de uma nova junta governativa. As intervenções dos deputados eleitos pelas províncias do Brasil manifestaram-se assim com uma heterogeneidade. Aliás, era patente que, embora todos prosseguissem o intento do benefício comum da nação, não havia uma unanimidade, uma unidade relativamente às políticas organizativas para os territórios fora do Reino de Portugal continental. E eles integraram essencialmente as comissões que tratavam das questões relacionadas com o Reino do Brasil, designadamente a Comissão da Fazenda, a Comissão dos Negócios Políticos do Brasil e a Comissão do Ultramar, e por essa razão dedicaram-se a apresentar propostas conexas com o Brasil e a província de Pernambuco. Com o Grito do Ipiranga, portanto com a declaração de independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, os deputados de Pernambuco não abandonaram as cortes. Na sessão de 19 de setembro, vários deputados do Brasil, incluindo todos os de Pernambuco, apresentaram um requerimento a propósito da sua eventual permanência no cargo, atenta à dissidência das várias províncias que representava, e propuseram que até à sua definição não assinassem a Constituição. Apesar disso, no dia 23 de setembro de 1822, eles manifestaram a sua presença na sessão e, com exceção de João Ferreira da Silva, que tem um registro ausente, todos eles assinaram a primeira Constituição Política da monarquia portuguesa. Em conclusão, nós podemos considerar que a Revolução Liberal de 1820 ela foi recebida no Brasil com uma organização política e administrativa que permitiu consolidar a realização das eleições dos representantes deputados às Cortes Gerais, pelo menos relativamente a Pernambuco, que apesar da clivagem entre os deputados eleitos e o governador de Pernambuco, este promoveu as diligências necessárias à conclusão das eleições dos deputados e providenciou, aliás, transporte com dignidade da deputação eleita, que os deputados pernambucanos tiveram uma participação modesta nas cortes, não consta qualquer intervenção relacionada com os direitos fundamentais, com os direitos civis dos cidadãos, mas apenas, portanto, os referentes a questões alfandegárias e condições de presença das forças militares europeias no Reino do Brasil. Eles manifestaram-se no exercício das funções e mantiveram-se nelas, apesar das notícias da proclamação da independência do Brasil. Com prudência, requereram a abstenção da assinatura da Constituição, mas, com exceção de um, manifestaram a sua presença na sessão de 23 de setembro de 1822, assinaram a primeira Constituição Política da monarquia portuguesa e cumpriram a representação para a qual foram eleitos. Deixo apenas agora uma pequena indicação bibliográfica das fontes que foram usadas para a elaboração desta apresentação e do texto que lhe está subjacente, agradecendo pela colaboração, pela atenção dispensada.